amigos, muito boa tarde. Meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. A todos e a todas. Mais uma vez, retomo essa tribuna política para falar de assunto assim primordial para o Brasil. Como tenho asseverado aqui nesse espaço no YouTube. Se você quiser saber efetivamente, ligue e veja os assuntos que defendi o aprimoramento aqui nessa tribuna. Hoje, 22 de junho, agora já depois do jogo da tal seleção brasileira, depois da euforia de muitos, eu estive aqui imaginando e pensei, e estou postando essa fala para falar da importância da educação para o Brasil. E quero dizer aqui que qualquer presidente da República, qualquer dirigente público responsável, se quiser efetivamente resolver o problema do Brasil, invista e insista na educação. Porque não tem outro caminho. Não existe outra alternativa. Ou o ser humano será capacitado, alfabetizado, orientado, pedagogicamente, ou ficará como estão aí essa massa brasileira de desempregado, sem rumo, porque não tem uma profissão, a grande maioria não tem uma profissão, e não tem como se virar sozinho. Fica esperando o favor dos empreendedores e do próprio governo. Porque não tem alternativa intelectual, mental, para forjar um negócio, para fazer algo que acuda à sua própria necessidade. Depende sempre de outro. Esses dias eu ouvi dizer que na Argentina teve um presidente no século XIX que investiu todo o seu governo voltando para a educação. E deu certo. A Argentina é hoje um dos países que tem melhor qualidade de vida, um povo bem alfabetizado, praticamente não existe analfabeto na Argentina. Se houver, é raríssimo. E aqui no Brasil, em toda esquina, encontramos alguns. Isso, minha gente, reflete na vida do país como um todo, porque a palavra já diz, sociedade. Nós vivemos numa sociedade de ricos ou de pobres, ou com ricos ou com pobres. Aqui no Brasil nós temos um pouquinho de ricos e uma multidão de pobres. É o local do mundo que concentra-se mais a renda. Mas por que concentra-se mais a renda? É porque o saber, o conhecimento é concentrado muito mais ainda do que a renda. Isso é uma judiação com o povo, com a própria nação. Ainda mais quando se vê os desvios homéricos que nós tivemos aí, e temos, e insistem em fazer os desvios. No governo, na política e no próprio setor empresarial. Não é à toa que estão aí grandes empresários
que não precisavam, mas fizeram. Uma patifaria muito grande, corromperam governos e governos. Isso não foi só os governos, os 2 governos anteriores, não. Isso não foi só Lula e Dilma, não. Isso veio desde antes. Essa gente corrupta corrompeu governos desde o município, do estado até a União. Isso eles fizeram com maestria. Então estão aí sendo processados, outros já estão presos, mas não se exemplam. Insistem em fazer os seus malfeitos. A propósito, minha gente, estamos aqui nessa malfadada Copa, que o Brasil hoje ganhou a primeira. Estamos aí eufóricos, todo mundo na bebedeira, dirigindo alcoolizados, colocando em risco a vida deles e de outras pessoas que não tem nada a ver com o vício deles. Mas esses também insistem e matam e alejam. Meus amigos, a educação é muito importante para uma nação. E o Brasil, não temos notícia no século, por exemplo, no século XX, de nenhuma iniciativa governamental que viesse acudir esse setor no Brasil. Foi praticamente abandonado. Lá no próprio Congresso Nacional, se você for verificar, são muito poucos os parlamentares que se dedicam à educação, a projetos de lei para melhorar a educação. Os governos, o poder executivo no Brasil, para eles isso não existe, a educação não existe, a saúde também não. O que beneficia a coletividade é desconhecido por quem assume o poder. E o mandante, que entrega o mandato para o mandatário, que é o eleitor, joga quase sempre seus votos fora. Também tem culpa, porque sabendo que o sujeito é um estelionatário, ainda insiste em votar e colhe os resultados que colhemos em toda a história do Brasil, principalmente no setor da educação. E a gente, vejam bem, os países asiáticos eram todos atrasados, mas seus dirigentes, os seus agentes políticos, seus agentes públicos, seus agentes empresariais, optaram por se dedicar à educação e hoje já estão como estão, países desenvolvidos como a Coreia do Sul. A própria China, né? E outros tigres asiáticos. Agora, o Brasil, da forma que estamos, e ainda estamos numa situação difícil, com 14 milhões de desempregados, é muito difícil, será muito difícil sair desse pesadelo se não tiver um coração republicano que se eleja presidente da República e se dedique a resolver os problemas do Brasil, começando pela educação, sem esquecer a saúde, sem esquecer a segurança. Outros setores fundamentais para
um convívio social harmônico. Meus amigos e minhas amigas, a educação é primordial. É primordial para o desenvolvimento humano. E nós sabemos disso. E por isso mesmo, os engenheiros sociais aqui do Brasil, que são os agentes políticos, os agentes públicos e os agentes empresariais, definitivamente viraram as costas para a educação. A educação no Brasil hoje, a qualidade da educação no Brasil é uma coisa muito triste, é deprimente, porque você pega um vestibulando que sai da escola pública, raramente você encontra um que saiba fazer uma redação, que saiba contar, que conheça de química, que conheça física. Eles empatam o tempo indo para a escola, mas lá não aprendem nada. Muitos só vão para comer aquele biscoitinho mofado da merenda escolar. Porque precisa, mas não tem um incentivo. Não tem, criança é criança, tem que despertar o interesse para o estudo, para uma vida útil. Mas não, nas periferias já se dedicam ao tráfico, já se dedicam ao vício. Meu Deus do céu, isso é muito triste. Uma nação como o Brasil, vejam bem, a China. A China, algum tempo atrás, tinha um PIB menor que o Brasil, era menos desenvolvido que o Brasil. Hoje a China já é o segundo PIB do mundo e muito mais adiantada que o Brasil no setor tecnológico e, por conseguinte, da educação. Porque lá os agentes políticos do Estado são eficazes. Lá eles focaram. A única coisa que efetivamente poderia libertá-los da ignorância, como libertou, que é a educação. E isso trouxe desenvolvimento para eles, trouxe para Singapura, trouxe para aquela ilha chinesa lá que quer ser um estado independente, mas a China ainda não permitiu. Meus amigos, é muito triste. Eu já avanço aqui na idade, já tive até alguns percalços na saúde. E isso me deixa ainda mais triste, porque a minha esperança para o Brasil era muito maior. A minha esperança é que o Brasil tomasse as rédeas do seu destino, fazendo o melhor para o seu povo. Porque um país sem um povo educado, desenvolvido, ensinado, não tem futuro. Não tem futuro porque a ignorância em si mesma já é uma destruição. Meus amigos, nós temos uma grande oportunidade agora para encaminhar as coisas da melhor maneira no Brasil, que são as eleições do fim do ano. A começar pelo presidente. Todos os que serão eleitos serão responsáveis pela melhoria ou pela piora do nosso estado em que vivemos. Mas o presidente da República, minha gente, vamos escolher dentro dos que se apresenta aquele que será um estadista, uma pessoa voltada para a educação. Porque assim que temos notícia de um homem que quase chegou à presidência da República, que encarou a educação como um objetivo, focou esse setor, foi Leonel Brizola. Mas Deus quis
que ele já não estivesse mais conosco. Então, mas quando esteve, ninguém reconheceu. Leonel Brizola era perseguido justamente por sua obstinação pela melhora da educação no Brasil. Era por isso. Assim como foi o grande professor Paulo Freire. Um homem que a maioria dos países hoje segue o seu sistema para ensinar, para educar, seu sistema pedagógico. E aqui na terra dele foi perseguido. Veja bem que visão mais canestra. Aqui no Brasil, Paulo Freire foi perseguido porque trouxe a solução para a alfabetização do povo brasileiro. O mundo, até o próprio Estados Unidos, que se diz o país mais desenvolvido do mundo, adotou o sistema Paulo Freire de ensinar. Agora aqui no Brasil, eles tinham guardado para ele como retribuição a cadeia e a tortura. Meus amigos, falta muito no Brasil, falta a educação, mas falta principalmente a solidariedade. Falta amor, falta o sentimento de considerar o povo pertencente à sociedade, ao meio social. Enquanto o egoísmo predominar, nós não teremos avanços aqui no Brasil. Principalmente no que se refere à concentração de renda e à concentração de ensino. A educação no Brasil é para bem pouquíssimos. Pouquíssimos. O Brasil, enquanto não encarar com seriedade a educação, não resolverá seus problemas. Nós temos agora esse déficit de emprego no Brasil de 14 milhões, que o Brasil, eu já falei aqui, nessa tribuna política, o Brasil só irá resolver esse problema daqui a algumas décadas, se trabalhar direitinho, se fizer as coisas certas. Se continuar elegendo vagabundos para meter a mão no dinheiro público, no dinheiro do povo, isso não acontecerá. Nós seremos sempre uma republiqueta de bananas. Então você aí, olha, eu tenho dito aqui que esse canal, a Tribuna Política, tem sido muito pouquinho vista, né? Quando vista. Mas eu também já disse, se tiver um só que veja, já me deixa alegre, feliz. Por quê? O que eu falo aqui é sério. É só você contestar. Eu não trago aqui notícias. Eu falo de fatos que todos conhecem. Por exemplo, como agora, como é a educação. Aqui não tem fake. E nem news. Aqui nós insistimos em falar da educação, da segurança, da saúde, dessas coisas que são fundamentais para o Brasil. Pode olhar, eu tenho aí, já gravada no YouTube, dezenas e dezenas de mídias, mas que fala somente de coisas importantíssimas para o Brasil. Aqui ninguém perde tempo gravando coisas que não têm importância para o país. Porque esse é o meu objetivo. Eu não sou candidato a cargo nenhum, mesmo porque a minha saúde me limita. Mas o que eu preconizo aqui, a minha colaboração, a colaboração que eu quero dar, além da que já dei durante uma vida toda, é efetivamente ajudar o país nesses setores.
E a educação é a porta da liberdade, da libertação de todo esse povo que vive trancado no quarto da escuridão, de todo esse povo que vive preso com as algemas da ignorância. Minha gente, vamos então nessas eleições, escolher deputados, senadores, presidente da República, governadores, pessoas que têm um interesse pelo Brasil, principalmente pela educação, pela saúde, pela segurança, por esses setores fundamentais para um convívio social adequado. Minha gente, me perdoe a extensão da fala, mas esse é um assunto que, se fôssemos efetivamente dissecar aqui, levaríamos dias. Mas a intenção aqui é chamar a atenção, é colocar em relevo o assunto para todos aqueles que queiram ou que sintonizem nesse canal e observem como se fala desse assunto aqui. Muito obrigado.